Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhe e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix, caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agradar. Desde já, eu agradeço. Quase 200 anos se passaram, mas aquele dia nunca saiu da cabeça de Johnny. O cheiro de carne queimada, os gritos, o som crepitante das chamas devorando tudo. Mesmo agora, após tanto tempo, quando fechava os olhos, ele ainda estava lá. Depois da prisão e execução de William Burke, a cidade de Edimburgo esperava que os horrores tivessem cessado, mas os cadáveres continuaram a aparecer. Corpos marcados por símbolos pagãos e sinais de rituais sombrios eram encontrados sob a ponte da cidade. O medo voltou a se espalhar. Enquanto isso, Johnny se enclausurava na caverna abaixo do castelo. Aquele lugar, frio e úmido, se tornou seu refúgio e seu inferno. Foi lá que ficou guardando o corpo de seu pai, um vampiro que passou pelo último estágio de evolução vampiresca, onde seu corpo não apodrecia, não secava e não morria. Pelo contrário, ele crescia como uma massa de carne viva, se espalhando e tomando toda a extensão da caverna, tornando-se algo além da compreensão humana, pulsante e vivo. Foi ali, diante daquela carne, que era a sua origem, que Johnny recebeu o primeiro fruto de sangue nascido de seu pai. Seu pai o alimentou da própria carne, compartilhando com ele sua essência, seu conhecimento e seu poder. Johnny renasceu naquele momento como um vampiro de sangue puro. Não havia mais nada em seu corpo que lembrasse que um dia fora humano. Mas como antes, precisou aprender a lidar com sua nova forma. As galerias da cidade subterrânea foram lacradas, impedindo que novos moradores se instalassem ali e criassem outro submundo. Agora o único acesso à caverna era pelas masmorras do castelo. Do lado de fora, as bruxas negras conspiravam. Agora que sabiam que o vampiro, o detetive Hunter, estava preso na caverna, começaram a agir. Os corpos sob a ponte eram sacrifícios. Elas tentavam trazer seu mestre de volta. Quando os cadáveres começaram a chegar no necrotério, o Dr. Duquesne procurou Cilly. Mostrou-lhe os corpos, os símbolos, os cortes meticulosamente feitos. Ela os estudou com atenção e confirmou seus piores temores. São rituais de invocação. Duquesne estremeceu. As bruxas estavam mexendo com rituais pesados. Estavam dispostas a arriscar tudo para trazer de volta aquele demônio que aterrorizou Edimburgo. Coisas sombrias começaram a assombrar Edimburgo. As ruas antes movimentadas e vibrantes agora carregavam o peso de uma presença invisível e maligna. As bruxas negras lançaram feitiços sobre o povo, semeando a loucura e o caos. Homens e mulheres começaram a agir de forma estranha. Andavam descalços pela rua, murmurando palavras incompreensíveis. Alguns se atiravam da ponte. Outros cravavam as unhas na própria carne, arrancando pedaços de pele como se tentassem se livrar de algo dentro deles. Os manicômios se encheram rapidamente, e então vieram os crimes hediondos. O pior deles, crianças desaparecidas encontradas mortas em rituais macabros. A polícia não demorou a perceber que aquilo não era obra de criminosos comuns. Havia bruxaria envolvida. A cidade entrou em pânico. O medo tomou conta, e foi então que o juiz interveio. Influenciado por sua esposa, que secretamente fazia parte do coven das bruxas negras, ele decretou uma caça às bruxas.
Ordenou que a fogueira no castelo fosse acesa novamente. E assim começou o massacre. Greta, apavorada, agarrou a mão de Cíli com força. Precisa procurar o detetive, filha. Talvez ele possa nos ajudar. Cíli sabia que a única passagem segura era pelo castelo. Mas o castelo agora era um matadouro. Mesmo assim, ela não tinha escolha. Esperou a noite cair, escondeu-se nas sombras das muralhas e deslizou como um fantasma pelos corredores frios. O cheiro de carne queimada já infestava o ar. O choro das mulheres presas ecoavam pelas masmorras. Cíli viu suas irmãs amontoadas em celas imundas, machucadas, sangrando. Algumas sequer conseguiam se mover depois da violência dos guardas. Seu coração se despedaçou, mas ela não podia ajudá-las sem ser descoberta. Seguiu pelo corredor escuro, prendendo a respiração até encontrar a escadaria escondida que levava ao túnel subterrâneo. Desceu às pressas, os olhos marejados de lágrimas, e então esbarrou em algo sólido. Uma mão forte e firme a segurou antes que caísse. Cíli? Hunter a encarava confuso. Assim que ouviu, ela se lançou em seus braços, tremendo, soluçando de desespero. Ele sentiu o medo dela pulsar como um coração acelerado. Apertou-a contra si e perguntou, a voz baixa, mas carregada de preocupação: "O que está acontecendo, senhorita Hart?" Ela levantou o rosto, os olhos úmidos, brilhando à luz fraca da tocha. "Eles estão matando minhas irmãs, detetive." A voz dela tremeu. "Estão queimando elas vivas." Cíli contou tudo a Hunter. Suas palavras eram apressadas, atropeladas pelo medo, enquanto explicava como as bruxas negras estavam tentando trazer o demônio de volta. Hunter ouviu em silêncio, o olhar grave, mas não havia tempo para planejamentos demorados. Nas sombras da noite, Johnny emergiu da caverna, seus olhos brilhando no escuro como brasas vivas. Sem hesitar, abaixou-se diante de Cíli. "Suba." Ela engoliu em seco, mas obedeceu, prendendo-se firme às costas dele. Então ele escalou. Movia-se como uma sombra ágil pela lateral do castelo, cada impulso cravando os dedos na pedra fria, cada salto guiado por uma força que não era humana. Quando atingiram o topo, Johnny parou e fechou os olhos. O silêncio da noite foi rasgado por um som estranho, um clique seco. Uma onda sonora se espalhou no ar, viajando por cada canto, cada beco escuro, cada pátio escondido. Então o eco retornou, e com ele a informação. Ele ouviu, e no meio de todos os sons da noite houve um que o congelou. Um grito. O grito de Greta veio do pátio do castelo. Johnny se virou rapidamente. Antes que Cíli pudesse olhar, ele a puxou para si. Mas já era tarde. Ela reconheceu aquele grito. Seu coração parou. A mulher que foi como uma mãe para ela estava sendo queimada viva. Abaixo, os moradores de Edimburgo rugiam em êxtase insano. "Queime a bruxa! Queime! Queime!" As chamas cresciam, devorando madeira e carne. O cheiro de carne queimada se espalhava pelo ar frio da noite. Cíli tremeu, um soluço sufocando, escapando de sua garganta. Seu mundo se despedaçava diante de seus olhos. O som distante da sirene o arrancou de suas lembranças. A ambulância parou diante do IML, os faróis cortando a escuridão da madrugada. Do alto, Johnny observou. A maca deslizou para fora do veículo, carregando um corpo dentro de um saco preto. Ele seguiu a movimentação com os olhos frios e atentos. Os paramédicos atravessaram o pátio, levando o cadáver até a entrada dos fundos. Johnny percebeu um detalhe importante. A porta não estava trancada. Fechou os olhos. Um estalo seco ressoou em sua mente. Era sua ecolocalização, mapeando o ambiente. Corredores estreitos, salas vazias, o cheiro de formol e morte impregnado no ar. Sem hesitar, ele se moveu.
Desceu do alto com a velocidade de um vento forte e sombrio. Atravessou a porta como uma sombra. Logo estava na sala de autópsias. O ambiente era frio e clínico, mas para ele carregado de lembranças. Quantos encontros ele e seu velho amigo Dr. Duquesne tiveram num lugar como aquele? Quantas noites discutindo segredos e fazendo deduções sobre corpos sem nome. Os olhos de Johnny brilharam na penumbra. Agora ele estava ali novamente, e dessa vez não era para conversar. Ellie se espreguiçou lentamente, o corpo ainda pesado pela sonolência. Sentia o frio roçando sua pele, uma brisa gélida que arrepiava seus braços. Ela abriu os olhos. O chão sob ela era áspero, de pedra fria. Onde eu estou? Ela se perguntou. O vento sussurrava entre as paredes antigas, trazendo cheiro úmido de terra e fogo apagado. Ao se erguer, viu Hunter ajoelhado à sua frente, as mãos cobertas de barro. Ele moldava algo com pressa, um boneco grotesco e inacabado. Era grande, desajeitado e lembrava o Duquesne, mas seus contornos eram imperfeitos, como se o tempo estivesse contra ele. Então ele a olhou. Os olhos de Hunter estavam urgentes, quase desesperados. Venha, Cilly, faça sua parte. A voz dele ecoou no espaço vazio. Ellie sentiu o próprio corpo se mover sem controle. Cilly? Não era seu nome, mas ainda assim era ela. Seus pés pisaram a terra úmida sem que decidisse isso. Caminhou até Hunter com suas mãos tremendo. Eles estão queimando o doutor. Aquelas palavras perfuraram sua mente como punhais. Aquela mulher o acusou de bruxaria. Hunter falava com pressa, os olhos fixos no boneco de barro. Precisamos terminar o golem. Ele vai pegá-la para nós e dar um fim a essa loucura. Cilly se ajoelhou diante dele. Ela viu suas próprias mãos tocarem o rosto de Hunter, os dedos sujos de barro traçando seus traços. E então o beijou. Um beijo longo e desesperado. Seus lábios traziam a despedida. Quando se afastou, os olhos dele estavam arregalados. Vamos nos ver de novo, detetive. Ela sorriu, mas havia tristeza ali. Me espere, Johnny Hunter. Antes que ele pudesse responder, Ellie ou Cilly sussurrou palavras incompreensíveis para o golem. O barro tremeu, o boneco inacabado estremeceu, como se tomasse vida. Mas ela não ficou para ver. Se virou e correu. Johnny tentou segurá-la, gritou seu nome. Mas ela foi mais rápida. Seu ataque foi rápido e letal. A lâmina da espada deslizou pelo ar antes mesmo que a esposa do juiz entendesse o que acontecia. O corte foi limpo. A cabeça caiu, o corpo tombou sem vida e o sangue encharcando o chão de pedra. Os gritos vieram logo depois. Bruxa! Assassina! O caos se espalhou pelo castelo como um incêndio. Eles a pegaram, jogaram-na na fogueira junto com o doutor. Johnny assistia de longe, o desespero retorcendo seu peito. Estava ali na área coberta do castelo, preso pela própria impotência. Quando tentou avançar, o golem o segurou. Ele lutou, se debateu. O sol começava a nascer e sua pele queimava, mas ele não parou. Conseguiu se soltar e correu. Precisava salvá-la, mas o golem, agora desperto, se lançou sobre ele e o segurou. Seu peso era esmagador. Se deitou sobre Johnny, transformando-se em um monte de terra. Johnny gritava, chamava por ela, mas sua voz se perdeu no alvoroço da multidão. Queimem a bruxa! Cilly viu Johnny. Ele estava ali, preso sob o golem, os olhos arregalados de puro horror. Ela não queria que ele a visse, não daquele jeito. Olhou para o doutor ao seu lado, ele tremia. Estava apavorado. Ela pegou sua mão. Os gritos ensurdecedores ecoavam ao redor.
Cilly fechou os olhos e disse: "Durma." Sua voz era um sussurro de magia, e o doutor desmaiou sem sentir a dor. Mas Cilly sentiu. Quando as chamas subiram, ela gritou palavras estranhas, desconhecidas para os que a assistiam. Mas Johnny entendeu. Era o encantamento. Ela estava terminando o golem. Aquele era seu último feitiço. Johnny ficou ali preso sob a terra, ouvindo seus gritos, que pareciam não ter fim, até que pararam. Quando a fogueira apagou, não restava mais nada, somente cinzas. Cilly foi a última bruxa queimada em Edimburgo. Ela acordou gritando. O som rasgou o silêncio do quarto como uma lâmina afiada, ecoando pelas paredes escuras. Seu corpo se debatia, os olhos arregalados, presos em um terror que não estava ali, mas ainda queimava. Fogo. Ela podia vê-lo. Línguas alaranjadas dançando ao seu redor, lambendo sua pele, consumindo sua carne. O cheiro acre de fumaça e carne queimada invadiu seus sentidos. Ela estava queimando, de novo. Ellie! Ellie, calma, sou eu! Johnny segurava seus braços tentando impedi-la de se ferir, mas ela se debatia com força, como se ainda estivesse naquela fogueira, como se ainda estivesse morrendo. Ele a envolveu em um abraço firme, trazendo-a contra seu peito, sentindo o calor febril de sua pele. Calma, Cilly. Acabou. Você está segura. Ele sussurrou contra seus cabelos, tentando alcançar a parte dela que ainda estava presa no passado. Os gritos diminuíram. A respiração de Ellie foi ficando mais lenta, menos irregular, até que finalmente desmaiou nos braços dele. Seu corpo cedeu. O peso do terror se dissipou, deixando apenas o cansaço. Johnny a deitou com cuidado sobre a cama, puxando os cobertores para envolvê-la. Ela estava pálida e fragilizada. Com os dedos afastou uma mecha de cabelos de seu rosto. Ela voltou. Você voltou para mim, como prometeu. Sua voz era baixa, carregada de algo que ele próprio não sabia nomear. Ele se inclinou e beijou sua testa. Seja bem-vinda de volta. Virou-se, deixando-a descansar. Duquesne esperava na porta. Ele não precisou dizer nada, os olhos entregavam tudo. Os gritos ainda estavam em sua mente. Mesmo depois de quase 200 anos, ainda soavam iguais. Ainda eram de completo desespero. Eles saíram juntos do quarto, mas Duquesne continuou falando dentro da cabeça de Johnny. É ela? Tem certeza, Hunter? Os gritos pareciam os dela. Será que ela voltou de verdade? Johnny não respondeu de imediato, mas ele sabia, desde o primeiro momento, desde a primeira vez que ele o olhou daquele jeito. Mas agora não havia mais dúvidas. Antes eu só desconfiava, doutor. Havia muitas coincidências. Ele soltou um suspiro pesado. Mas agora tenho certeza. Ela ia se lembrar aos poucos. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Houve um silêncio. Depois Johnny mudou de assunto. Deixe as roupas e a mala com o material no quarto dela. Vamos preparar um lugar para que ela pesquise aquele resto que está no saquinho. Duquesne assentiu. Johnny não saiu naquela noite para caçar. Ficou ali, ajudando o Duquesne a transformar um dos quartos afastados nos fundos da propriedade em algo que ela precisaria. Um necrotério. Um pequeno, improvisado, mas suficiente. Eles saíram durante a madrugada coletando materiais de forma clandestina, trazendo equipamentos que retiravam das ambulâncias que estavam paradas nos fundos do hospital. E até conseguiram uma maca. Trabalharam sem descanso, e quando o sol nasceu, o lugar estava pronto. Não era perfeito, mas era um começo.